Lutemos por um viver do agrado de Deus. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses 1, 9 a 12. Que possamos viver de modo digno da vocação a qual fomos chamados. Colossenses é uma das cartas de Paulo escritas da prisão, provavelmente em Roma. A epístola em si é, assim como Efésios, uma carta circular, uma encíclica, que foi dirigida aos cristãos santos e fiéis que se encontravam não só na própria cidade de Colossos, mas em toda a Ásia Menor e para os cristãos também de todos os tempos. Colossenses mostra Jesus como cabeça da igreja. As orações paulinas feitas da prisão têm uma característica curiosa. Ele nunca pede por questões pessoais, sejam materiais ou físicas. O grande alvo dessas orações é pelas necessidades espirituais dele e do povo de Deus de maneira geral. É interessante observar que na maioria das nossas reuniões de oração, a grande motivação provém das necessidades de cada um. Saúde, finanças, relacionamentos, famílias e causas na justiça, dentre outras. Embora não haja nada de errado em se orar por essas coisas, precisamos aprender com Paulo aqui a priorizar a nossa vida espiritual, o nosso viver com Deus. Na verdade, essa é a nossa principal necessidade. Um simples levantar as mãos na igreja, numa atitude de entrega da vida ao Senhor, não faz de nós cristãos genuínos. Essa atitude é só um primeiro passo. Precisamos nos manter firmes em nossa caminhada, andando e vivendo de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. Jesus está às portas, a gente tem repetido isso muitas vezes, por conta de todos os sinais que estão à vista. E nunca foi tão necessário preparação e prontidão por parte de sua noiva, a igreja. Mas o que significa realmente viver de modo digno? Será que Jesus tinha em mente nos enclausurar, nos fechar em guetos, para que não vivêssemos misturados com o mundo ou não víssemos o que acontece no mundo? Eu acho que a própria vida e ministério de Cristo nos respondem a essas perguntas. Ele próprio recebia pecadores e comia com eles, sem precisar praticar as suas obras. O grande desafio para nós, como igreja contemporânea, é viver no mundo sem nos deixar contaminar por suas obras malignas, nem fazer concessões aos seus apelos. Fomos chamados para ser santos. Essa, na verdade, é a nossa grande vocação. Separados para Deus, não santarrões estereotipados. O tempo para construir um santo dentro de nós é uma vida inteira. A oração paulina traz 5 petições fundamentais pelos seus leitores de todas as épocas, para que possam viver de modo digno do Senhor. Primeira petição, que tenham sabedoria e entendimento espiritual. Aqueles irmãos haviam compreendido a graça de Deus, na verdade, que é o próprio Cristo. Por isto manifestavam fé e amor intenso uns pelos outros. Por esta razão, Paulo exulta e intercede por aqueles queridos para que continuem vivendo de modo digno do seu chamado. Paulo pede que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Precisamos investir tempo em nossas orações, clamando ao Senhor por esse entendimento e essa sabedoria que procedem dele. Quando nascemos de novo e passamos a fazer parte da família de Deus, pela fé em Cristo, nascemos com tudo que precisamos para crescer e amadurecer na graça e no conhecimento de Deus. Todo cristão precisa ter conhecimento da vontade de Deus. E à medida que andamos com o Senhor, através de sua palavra, essa vontade nos vai sendo revelada pelo Espírito Santo.
Paulo ora para que aqueles irmãos possam aprofundar-se na palavra de Deus e, desse modo, terem mais sabedoria e entendimento. Segunda petição, que vivam de um modo digno do Senhor. Para que vivamos de um modo digno, é necessário que os nossos pés estejam firmados na rocha. Na verdade, na vida cristã, conhecimento, poder e obediência precisam andar juntos. A verdadeira sabedoria espiritual deve se refletir na vida diária. Na verdade, para o cristão não existe vida espiritual e secular. O que realmente existe é vida transformada pelo Espírito Santo, aonde quer que ele esteja. O caráter prático da vida cristã deve ser resumido em duas palavras: andar e testemunhar. E esse andar testemunho começa a partir do nosso lar, das dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Terceira petição: que eles sejam frutíferos, que seus leitores sejam frutíferos e cresçam no conhecimento de Deus. Precisamos frutificar em toda boa obra. Trabalhar para o Senhor é um ato adorador. Para isso, não é necessário um púlpito ou uma pregação formal, mas um compartilhar diário daquilo que Cristo fez por nós. É necessário trabalhar enquanto é dia. A noite vem, quando não vamos poder mais trabalhar. E já tem anoitecido em muitos lugares da terra. Frutificar e aprender também andam juntos. O Senhor diz em sua palavra que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Há muita madeira e palha inúteis dentro das igrejas, esperando que o Senhor ateie fogo nelas. Quarta petição: que sejam fortalecidos para enfrentar as dificuldades. Aqui ele fala de uma excelência moral que devemos ter como alvo. Conhecimento, obediência e serviço também precisam estar associados ao fortalecimento do Filho de Deus. O cristão precisa ser fortalecido no Senhor também para não sucumbir às fraquezas e inclinações da carne. Esse fortalecimento produz firmeza. Quinta petição: que estejam sempre alegres, que sejam perseverantes, longânimos e gratos a Deus. Alegria é negócio sério no céu. O cristão triste é um difamador do seu Senhor. Se não há alegria em nossa vida, como cristãos, há algum vazamento em nosso depósito espiritual. Esses três pensamentos são de pensadores cristãos muito lúcidos. O coração alegre, diz o autor de Provérbios, aformoseia o rosto. O cristão verdadeiro não desiste de Deus nunca, pois ele sabe em quem crê. Precisamos orar para ter longanimidade, tolerância com os pecadores à nossa volta e nos lembrar que estamos aqui, mas ainda não estamos prontos. Somos pecadores justificados pela fé, mas ainda somos pecadores. Também precisamos criar dentro da igreja uma cultura de ações de graças, até mesmo pelas bênçãos que ainda não recebemos, mas estão a caminho. Que o Senhor aplique em nossos corações esta palavra de vida eterna para o nosso crescimento e edificação espiritual. Em nome de Jesus. Amém.